Dentro da nossa proposta, vamos fazer leituras e comentários. Aqui vamos aproveitar e ler um trecho de Hegel já como uma preliminar da primeira fase em que nós vamos analisar o ser aí da consciência e da questão da infância do instinto, que é uma coisa muito ligada a prazer e necessidade. Esses dois termos são muito bem, remetem muito à questão do instinto. Vamos ler. A consciência de si, que é para si em geral a realidade, tem nela mesma seu objeto, a consciência. Vamos nós temos consciência aí. Mas o tem como um objeto que primeiro é só para si, não é simples e não é ainda essente. Nós já falamos ali, essente universal. O ser a defronta com uma efetividade outra que a sua, e mediante a implementação do seu ser para si, vai rumo ao objeto de intuir-se com outra essência independente. Esse primeiro fim consiste em tornar-se consciente de si, como essência singular em outra consciência de si, ou reduzir essa outra a si mesma. Ela tem a certeza que em si outro já é ela mesma. Isso que nós falamos, Hegel não fala aí, aqui, não fala assim, mas aqui já está a questão do ser aí e da criança. E quando ele fala essa relação com o outro, na enciclopédia ele vai colocar a questão da ligação primeira da criança com a mãe. Nós estamos fazendo essa junção, né? E nós vamos ver isso. Na medida que tal consciência se eleva da substância ética, do ser calmo do pensamento, ao seu ser para si, deixou para trás a lei do ethos e do ser aí. Aqui ele fala do ser aí, os conhecimentos da observação e a teoria. Ficou tudo para trás como uma sombra cinzenta e evanescente. Com efeito, esse saber é antes saber de algo que tem outro ser para si, a outra efetividade que não os da consciência de si. Nele não penetrou o espírito da universalidade do saber, aqui no sentido da essência e do agir. O espírito celeste, aparência, em que silenciou a sensação e o gozo da singularidade. E sim o espírito da terra, para o qual somente o ser que é a efetividade da consciência singular vale como verdadeira efetividade, como o Dr. Fausto do Goethe. Despreza intelecto e ciência, supremos dons dos homens. Entregou-se ao demônio, deve ir para o inferno. Aqui, por isso que nós estamos falando, Hegel está falando do instinto. Quando ele fala esse relacionamento com o outro, ele vai falar que o outro vai ser como uma outra consciência, mas vista só como um objeto, ou como uma simples extensão sua, não como uma outra consciência. Como um objeto, mais ou menos, é a criança que tem no feto o seu desenvolvimento, e o interesse maior seria realmente a mãe como provedora da sua saúde física. Né? Então, ele ali busca sugar da mãe os nutrientes para se desenvolver. E isso muitas vezes vai extravasar gera um prazer, é uma necessidade, gera um prazer de estar vivo, né, que estaria a origem dentro daquilo que nós analisamos. Aqui mais na frente ele vai falar:
para a consciência de si que sabe o outro como sua própria ipseidade, ipseidade, traduzindo, é coisidade, tal separação não é em si. Chega, pois, ao gozo do prazer, a consciência de sua própria efetivação em uma consciência que se manifesta independente, ou na intuição da unidade das duas consciências de si independentes. Alcança seu fim, mas ali experimenta justamente o que é verdadeiro, que é a verdade desse fim. Concebe-se a si mesma como esta essência singular para si excede. Porém, a efetivação desse fim é, por sua vez, o supra-sumir dele. Aí que o jogo direto com essa questão da universalidade, que é uma razão maior que vai-se aos poucos no desenvolvimento individual, realizando até o reconhecimento efetivamente do outro. Mas no início é uma busca mais da questão do prazer. E essa questão, muitas vezes, vai levar, quando o outro contraria esse prazer, vai levar à dissolução do outro. Nós vamos ver isso mais à frente. No entanto, não tem mais a forma de simples imediato, como ocorria no espírito observador, onde o ser abstrato, posto como algo estranho, é a coisidade em geral. Agora entraram nessa coisidade o ser para si e a mediação. Portanto, surge aqui a coisidade como círculo cujo conteúdo é a pura relação desenvolvida da essencialidade simples. A efetivação que essa individualidade conseguiu não consiste, pois, em outra coisa que não ter em ter projetado esse círculo de abstrações desde o confinamento da simples consciência de si para dentro do elemento do ser para ela, ou da expansão objetiva. O que se torna, pois, no prazer dos frutados, o objeto da consciência de si como essência, é a expansão dessas essencialidades vazias da pura unidade, da pura diferença e da sua relação. Aqui é a universalidade, aqui é esse processo que nós estamos vendo e falando do desenvolvimento da criança, que vai se fortalecendo, e depois até o nascimento, em que ele vai ver a real diferença, né? Mas ali a própria formação da consciência vai tendo algo ainda muito imediato, como diz, né? Uma ipseidade, né? Mas é que vai se desenvolvendo a formação da criança. Hegel fala de uma universalidade já presente, né? Mais na frente ele vai falar da questão do universal e no ser aí como um universal carente de conceito. É uma coisa carente de conceito ainda, mas que tem, e vai falar nesse instinto de razão que nós vemos nessa passagem, depois da fenomenologia, ela vem depois do prazer e da necessidade, vem depois da dialética do senhor e do escravo, mas aqui vai remeter, e mais na frente de novo, a dialética do senhor e do escravo, lá para frente, tem uma parte introdutória nessa fase que em nossa análise, em nosso livro, que nós fizemos a análise da obra de Hegel, da fenomenologia de Hegel, é uma passagem muito descontínua, né? Mas que ele vai recuperando algumas coisas, né? Então, aqui nessa passagem, nós vamos ver e aprofundar essa questão da formação da consciência, do instinto, do prazer. Instinto é a junção, como nós vimos, de prazer e necessidade.
E na observação da natureza, mais posteriormente, Hegel vai falar no instinto de razão. Então, aqui é uma introdução e dessa primeira parte que nós vamos ver a questão da formação da criança, da formação que é a criança no feto, quando ela já surge, ela já tem uma universalidade que hoje é confirmada, assim, uma universalidade carente de conceito, mas tem, né? E que hoje é confirmada muitas vezes pela genética, na questão da tendência, né, que as pessoas têm de adquirir certos conhecimentos práticos e até teóricos, né, através dos genes que formam os neurônios desde o feto da criança. Né? Forma física em geral, então forma também aquela herança genética que a pessoa tem diante do mundo. Boa tarde.